Bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'on dit en portugais Feliz aniversario, c'est ça? Como nós dizemos em português, feliz aniversário. Ah, joyeux anniversaire. Quel bonheur d'être avec vous. Que coisa boa de estar aqui com vocês. Et je me réjouis de ce qu'on va continuer à vivre. Eu me alegro de tudo que nós vamos continuar a viver. Parce qu'en fait, au travers de l'introduction du pasteur Richard, Porque através da introdução do pastor Richard, Dieu est déjà en train de mettre le chemin pour cette prédication. Deus ele já está colocando o caminho para que a gente receba essa pregação. Vous allez vivre 21 jours de jeûne. Vocês vão viver 21 dias de jejum. Et ça, c'est incroyable. E isso é incrível. C'est la bonne période pour ça. É um bom período para isso. Parce qu'on va vers Pâques. Por quê? On va vers Pâques Nós vamos para a Páscoa et on va vers la résurrection. e nós vamos para a ressurreição. Et on a besoin de ressusciter dans nos vies. Nós precisamos ressuscitar as nossas vidas. Quand j'étais pasteur à la paroisse des Buis, ici à Genève, Quando eu fui pastor na paróquia do Buí, aqui em Geneve, on a fait 21 jours, exactement la même période, nós fizemos 21 dias exatamente no mesmo período, juste avant Pâques. justo antes da Páscoa. Et puis alors on a eu des rencontres où on s'est retrouvés dans la semaine aussi. E nós tínhamos alguns encontros que a gente se encontrava durante a semana também. Et ben voilà, la picanha c'était fini. E a picanha acabou, Les steaks, tout ça, c'est fini. os bifes também acabaram. Au bout d'une semaine, je pouvais déjà plus voir les légumes. E depois de uma semana eu não podia mais ver legumes. J'ai fini qu'avec des fruits E eu terminei só com as frutas et puis des olives. e as azeitonas. Je pouvais manger plus que ça. Eu não conseguia comer mais nada além disso. On a eu le vendredi, on a eu un temps ensemble avec l'église Na sexta-feira nós tivemos um tempo juntos como igreja, où on s'est rappelé ce que Jésus a accompli sur la croix, qu'il a donné sa vie. onde nós nos lembramos de tudo que Jesus sofreu na cruz e na sua vida. Le samedi, on s'est retrouvés, No sábado nós nos encontramos de novo puis on a fait un truc de fou le samedi. e nós fizemos uma coisa louca no sábado. On avait des quantités de bouteilles de parfum. Nós tínhamos uma quantidade de vidros de perfume. Bon, c'est pas biblique ce que je vais vous dire là, mais on avait des quantités de bouteilles de parfum. Bom, não é bíblico o que eu estou dizendo, mas a gente tinha um monte de vidrinhos de perfume. Et puis on a oint toutes les chaises. E depois nós ungimos todas as cadeiras da igreja. Et on a dit, Seigneur, que de chaque chaise, il y ait un parfum d'adoration qui monte vers toi. E nós dissemos, Senhor, que em cada cadeira haja um perfume de adoração ao Senhor. Le dimanche matin, No domingo de manhã, Dieu a pris le contrôle du culte. Deus ele tomou o controle do culto. On ne savait plus où on était. Nós não sabemos mais onde nós Je ne savais plus estávamos. comment je m'appelais. Eu não sabia mais como eu me chamava. On a vécu un temps incroyable. Nós vivemos um tempo incrível. Dieu est venu, il nous a pris. Deus ele veio e nos tomou. Et waouh, c'était incroyable. E uau, foi incrível. Et puis ceux qui conduisaient la louange étaient des Brésiliens. E aqueles que conduziam a louvor eram Dom. os brasileiros. Donc il y a eu une multiplication d'onctions. Então teve uma multiplicação de unção Et c'était waouh, les gens dansaient. e foi uau, as pessoas dançavam. Il n'y a pas eu de message, Não teve mensagem, simplement de la louange, de la danse et d'être avec Dieu. simplesmente louvor, dança e estar com Deus. C'était incroyable. Foi incrível. Et je vous souhaite vraiment de vivre ça. E eu quero de verdade viver isso. Vous verrez, c'est super, 21 jours, c'est Desculpa, génial. eu desejo que vocês vivam isso. Après, vous retrouvez les saveurs. Depois vocês encontram o sabor. Vous vous rendez pas compte après. Waouh.
En introduisant le pasteur Richard, je pense qu'il n'a pas réalisé ce que Dieu est en train de faire en Israël pour lui. Na introdução, eu acredito que o pastor Richard não se deu conta do que Deus está fazendo através de Israel para ele. En voyant ce torrent d'Engedi qui traverse la route, Vendo essa torrente do Negueb que atravessava a autopista. parce qu'il y a une année, le Seigneur a fait une chose nouvelle. Porque faz um ano o Senhor fez algo novo. Il a fait une chose nouvelle à Genève, il y a une année. Ele fez algo novo em Genebra faz um ano. L'Iglesia Sal da Terra. A Igreja Sal da Terra. Et comment Dieu dit quand il fait des choses nouvelles? E como Deus diz quando Ele faz coisas novas? Je mettrai des fleuves dans la terre aride. Eu colocarei rios em terras áridas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes Farei sair rios das dunas et des sources au milieu des vallées. e fontes no meio dos vales. Et c'est comme ça que Dieu dit, je ferai une chose nouvelle. E é assim que Deus diz, eu vou fazer algo novo. C'est au travers du prophète Ésaïe qui dit ça. É através do profeta Isaías que ele diz isso. Et j'ai la conviction dans mon cœur E eu tenho a convicção dentro do meu coração qu'en réalité, que, em realidade, Dieu était en train de montrer au pasteur Richard Deus estava mostrando ao pastor Richard la naissance o nascimento de l'Église, celle de la terre, da Igreja Sal da Terra. et ce qu'elle produisait et ce qu'elle allait produire ici à Genève. O que ele ia produzir, o que essa igreja ia produzir aqui em Genebra. Amém. Une source. Uma fonte. Vous avez vu, moi je l'ai déjà. Vocês viram, eu já tenho um. Une source. Uma fonte. Et c'est génial parce que c'est ce que je vais vous parler ce soir. E é genial porque é isso que eu vou falar para vocês hoje. Dans l'évangile de Jean, No Evangelho de João, au chapitre 4, no capítulo 4, c'est mon texte favori. é o meu texto favorito. Au verset 14, c'est Jésus qui parle. No verso 14, é Jesus que fala. Tu me dis quand tu l'as trouvé en portugais. Comment tu dis, Jean? João? João. João. João, capítulo 14. Non, 4. 4. Verset 4. 4. Voilà, et verset 14. E João capítulo 4, versículo 14. Et il est dit ceci: E ele diz: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Si vous regardez ce texte, Se vocês olharem esse texto, vous voyez qu'il est question de boire de l'eau, vocês vão ver que a questão de beber água, un petit peu d'eau, pouco de água, cette eau devient une source, essa água se torna uma fonte et cette source, elle jaillit. e essa fonte ela jorra. Tout ce que Dieu nous donne Tudo que Deus nos dá crée un mouvement en nous. cria movimento em nós. Tout ce que Jésus met dans notre cœur Tudo que Jesus coloca no nosso coração est appelé à prendre de l'expansion. é chamado a ter expansão. Ça devient une source qui n'arrête pas de jaillir. Isso se torna uma fonte que não para de jorrar. Tout ce que Dieu touche Tudo que Deus toca est appelé à être en progrès continuel. é chamado a estar em progresso continuamente. Et si jamais nous avons été touchés par Jésus, E se alguma vez nós fomos tocados por Jesus, il y a un mouvement qui a été déclenché à l'intérieur de nous. existe movimento que está começando no nosso interior. Et peu importe ce que tu as pu vivre après avoir été touché par Jésus, E não importa o que você vive depois de você ser tocado pelo Senhor Jesus. peu importe où tu penses
où tu en es ce soir, Não importa onde você pensa que você está nessa noite. il y a en toi une source qui a été ouverte. Dentro de você há uma fonte que foi aberta. Et mes amis, Meus amigos, une source, uma fonte ce n'est pas facile à arrêter. não é fácil de parar. Peut-être que vous avez déjà fait ça avec vos enfants ou quand vous étiez petit. Pode ser que você já tenha feito isso com suas crianças quando eles eram pequenos. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants. Eu faço isso com minhas crianças. Je suis allé au bord de la London, là, la rivière à Eu Genève. vou ao bordo do lago, ali em Genebra, Puis on faisait des petits barrages. e você tem as pequenas barragens. On prenait des pierres les unes à côté des autres comme A ça. gente coloca pedras uma dos lados das outras assim, Mais l'eau, elle passait entre les pierres. mas a água ela passa entre as pedras. Alors on mettait du sable, de la boue. Então nós colocamos areia Puis on était là, ouais! e nós ficamos yes! 1 seconde, 2 secondes. 1 segundo, 2 segundos. L'eau montait, A água aumentava, soit passait par-dessus le barrage, passava por cima da barragem, soit elle passait à droite, ou então ela passava pela direita ou alors elle passait à gauche. ou pela esquerda. C'est très difficile de bloquer un courant d'eau. É muito difícil bloquear uma corrente de água. Et on ne bloque pas facilement le courant de Dieu dans une vie. E nós não podemos bloquear facilmente uma corrente de Deus dentro de uma vida. Et j'aimerais t'encourager ce soir, E eu queria te encorajar essa noite. quand Jésus t'a donné un verre d'eau, Quando Jesus ele te dá um copo d'água, ce verre-là est devenu une source dans ta vie. esse copo se tornou uma fonte na sua vida. Alors, dans ce texte de Jean 4, Então, no texto de João 4, à qui Jésus parlait? a quem Jesus estava falando? Et tu traduis bien. Waouh, génial. Bon, Jésus parlait à une femme, Jesus falava a uma mulher, et cette femme était venue au puits pour puiser de l'eau. e essa mulher, ela se tornou, Au puits, un puits, tu sais? ela foi tirar a água, ela foi no poço, poço, Puits, ça se dit comme ça? Merci, ok. só porque ele elogiou. Et cette femme, on l'appelle la Samaritaine. E essa mulher do poço, nós chamamos ela de a samaritana. Et Jésus est assis au bord de ce puits qu'on appelle le puits de Jacob. E Jesus também estava à borda desse poço, que nós chamamos o poço de Jacó. Et je ne sais pas en portugais comment c'est, E eu não sei como em português, como é que diz. mais en français, on a 4 fois le mot puits. Mas em francês nós temos na Bíblia 4 vezes o nome chuva. Mais en grec, Ó, poço, desculpa. Poço. Poço. Ouais. Mais en grec, il est mentionné 2 fois par un nom et 2 fois par un autre nom. Mas em grego eles mencionam poço 2 vezes por um nome, 2 vezes por outro nome. La première fois quand on parle de ce puits, Na primeira vez quando a gente fala desse poço, génial. C'est quand il est mentionné qu'il est le puits de Jacob. é quando eles mencionam que é o poço de Jacó. Et le mot grec qui est utilisé pour poço, E a palavra grega que é utilizada para puits c'est le mot grec pégei. é a palavra grega peguei. Et pégei veut dire un puits qui est alimenté par une source d'eau vive. E peguei quer dizer que é um poço alimentado por uma fonte de água viva. Fonte de vida. Fonte de vida. Hein, c'est vrai, hein? Oh, j'ai lu, hein? J'ai vu. T'as vu le chant que t'as fait? Génial. Génial. Vous pouvez avoir 2 sortes de puits. Vocês podem ver dois tipos de poço. 2 tipos de poço. Il y a le puits qu'on creuse Tem o poço que nós cavamos pour recevoir l'eau de la pluie, pour récolter l'eau qui vient par la pluie. para pegar a água que vem da chuva. Et c'est simplement un réservoir, c'est simplement un trou. Isso não é nada mais que um buraco, um reservatório. Et ce puits-là, en grec, s'appelle phréar. E esse tipo de poço em grego se chama freá. Mais l'autre type de puits,
Mas o outro tipo de poço, l'autre pozo, o outro c'est quand tu creuses é quando você cava et tout à coup, il y a une source d'eau qui jaillit. e de repente existe um jato de água que sai de dentro do poço. Et c'est cette sorte de puits-là que Jésus parle. E é esse tipo de poço que Jesus está falando ali. Et Jésus va demander à cette femme samaritaine, E Jesus ele pergunta para essa mulher samaritana: donne-moi à boire. me dê de beber. Mais cette femme, elle est dans la réalité, elle n'est pas dans la compréhension de la réalité du moment. Mas essa mulher ela não estava na realidade, ela não estava na compreensão total da realidade daquele momento. Elle ne sait pas qui est Jésus. Ela não sabe quem é Jesus. Et Jésus lui dit, E Jesus ele fala para ela: si tu savais qui te parle, se você soubesse quem está falando com você, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. você mesma teria pedido água. Et il t'aurait donné de l'eau vive. E eu te daria água viva. Et là, la Samaritaine, elle dit à Jésus, mais qui es-tu? E então a samaritana diz: mas quem é você? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Você por um acaso é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço? Et là, elle emploie le mot trou, un frère. E ali ela coloca a palavra buraco, frear, Une piscine, uma un piscina, trou, buraco, un réservoir qui reçoit de l'eau par la pluie. reservatório que recebe água da chuva. Jésus emploie le mot d'un puits qui est alimenté par une source d'eau vive. Jesus ele emprega uma palavra que é para um poço de água viva. Et la Samaritaine emploie le mot pour un trou qui a été fait dans le sol pour recevoir l'eau de la pluie. E a samaritana ela coloca uma palavra que significa um buraco feito para reservatório de água da chuva. Pour elle, c'est ça. Para ela é isso. C'est un réservoir qui a été créé, qui a été creusé pour recevoir l'eau de la pluie. É um reservatório que foi cavado, que foi criado para receber a água da chuva. Et c'est très intéressant qu'on retrouve ce mot dans le livre de l'Apocalypse E é interessante que nós encontramos essa palavra no livro de Apocalipse, pour parler du puits de l'abîme, para falar sobre o poço do abismo, le lieu où il n'y a pas de vie. um lugar onde não há vida. C'est tout ce que cette femme samaritaine comprend de la situation. É tudo que essa mulher samaritana consegue compreender da situação. Mais Jésus lui parle d'un autre puits. Mas Jesus ele está falando com ela de outro poço. Le puits que Jésus parle, O poço que Jesus fala c'est celui qui deviendra en toi une source d'eau vive. é esse que vai se tornar em você uma fonte de água viva. Et le mot qui est employé là, ce mot pégé qu'on a vu avant, E essa palavra que é colocada ali naquele momento, essa palavra peguei que a gente falou antes, on le retrouve dans Apocalypse 7 au verset 17. nós encontramos em Apocalipse 7, no verso 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, tu sais les pètera, pas le groupe de rock, tu sais comme pour les brebis là, tu sais, il va les Apocalypse 7 verset 17. Comment tu Melhor dis 17? inventar, né, gente? 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Exact. E Deus enxugará os seus olhos toda lágrima. Alléluia. Il les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Aux sources des eaux de la vie, c'est le même mot. Ele vai conduzir até a fonte de águas vivas e vai limpar os seus olhos de toda lágrima. E é a mesma palavra, fonte de água viva. Et Apocalypse 21, verset 6, E no Apocalipse 21, versículo 6, qui dit ceci, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. 17. 21, 6. Apocalypse 21, verset 6.
Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. C'est la révélation que Jésus veut donner à cette femme. É a revelação que Jesus quer dar a essa mulher. L'eau que je donne devient une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, dit Jésus. A água que eu dou é uma fonte que jorra direto da vida de Jesus. C'est ce que Jésus a fait dans nos vies. É o que Jesus fez nas nossas vidas. C'est ce que Jésus aimerait qu'on puisse voir. É o que Jesus gostaria que nós pudéssemos compreender. Cette source qu'il a mis en nous et qu'il fait jaillir. Essa fonte que Ele colocou em nós e que faz jorrar. Et si tu bois de cette eau que Jésus donne, E se você beber dessa água que Jesus te dá, tu n'auras plus soif. você não vai ter mais sede. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de t'alimenter à ce vieux trou Quer dizer que você não vai precisar mais se alimentar desse velho buraco, où parfois il y a de l'eau, onde por vezes há água ou parfois il n'y en a pas. e às vezes não tem. Tu n'auras plus besoin de t'alimenter à cette manière de vivre qui est où toi tu es le centre Você não vai precisar mais se alimentar dessa vida que às vezes é onde você é o centro, à ce puits qui donne parfois de l'eau un petit peu fraîche, ou esses poços que às vezes tem uma água fresca et parfois elle est vraiment boueuse. e às vezes ela é barrenta. J'aimerais vraiment que Dieu puisse ouvrir nos yeux ce soir. Eu gostaria que Deus pudesse abrir os nossos olhos essa noite. Comme il a ouvert les yeux d'une femme aussi dans Como la Ele Bible. abriu os olhos daquela mulher na Bíblia. Je parle que de femmes ce soir. Eu falo só de mulheres essa noite. J'ai ma femme avec, je suis obligé. Eu tenho a minha mulher comigo, eu sou obrigada. Non, mais il y a une autre histoire dans la Bible Não, mas existe uma outra história na Bíblia, qui concerne une femme que também é sobre uma mulher, qui s'appelle Agar. que se chama Agar. Vous connaissez Agar hein? Vocês conhecem Agar? C'est la servante de Sarah, A serva de Sara, l'épouse d'Abraham. a esposa de Abraão. Et Agar s'est retrouvée au désert. E Agar, ela se encontrou no deserto. Elle a été chassée de la maison d'Abraham où elle était Ela foi expulsa da casa de Abraão, onde ela vivia, et elle pensait qu'elle allait mourir avec son fils Ishmaël. e ela pensou que ela ia morrer com seu filho Ismael. Et soudainement, le texte dit, E do nada, o texto diz alors qu'elle pensait qu'elle allait mourir, que quando ela pensava que ela ia morrer, le texte dit, Dieu lui a ouvert les yeux. o texto diz: Deus abriu seus olhos. Et qu'est-ce qu'elle a vu? E o que ela viu? Elle a vu un puits Ela alimenté viu poço par une source d'eau vive. alimentado por uma fonte C'est de água viva. incroyable. Foi incrível, C'est incroyable. incrível. Pour sauver cette femme, Dieu l'amène à un puits alimenté par une source d'eau vive. Para salvar essa mulher, Deus ele leva ela até um poço de água viva. Alléluia. Aleluia. Vraiment, ce soir, que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions réaliser le puits qu'il a installé dans notre cœur. Vamos pedir que Deus abra os nossos olhos essa noite para que nós possamos ver esse poço, essa fonte de água viva que o Senhor colocou em nós. Parce que c'est l'œuvre de salut que Dieu a mis dans notre cœur. Porque isso é a obra da salvação. Ouais. Obrigada. Et tout ce que Jésus touche E tudo que Jesus toca dans nos vies, na nossa vida, il a la puissance à ce que cette chose se développe et se développe encore. ele tem um poder, uma força de que essas coisas se desenvolvam e se desenvolvam e se desenvolvam. De l'eau qui devient une source A água que se torna uma fonte qui jaillit jusque dans la vie éternelle. que jorra até a vida eterna. Le désir de Dieu est que chacune de nos vies se développe, O desejo de Deus é que cada vida se desenvolva, qu'il y ait un développement dans nos vies. que exista desenvolvimento na nossa vida. On trouve ça aussi, Paul le dit dans 1 ou 2 Corinthiens, il me semble que c'est 1 Corinthiens.
Nós encontramos isso também quando Paulo fala em 1 ou 2 Coríntios, eu não sei, Corinthiens 3, je crois. C'est quand il est dit que 1 Coríntios nous sommes 3. transformés que ele diz que nós somos transformados de gloire en gloire, d'étape de par étape, glória em glória, de etapa em etapa, par l'Esprit du Seigneur. pelo Espírito do Senhor. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui vient vers moi, É por isso que se alguém vem, cette personne, mim. je ne l'ai pas vue depuis 15 ans. essa pessoa eu não vi depois, faz 15 anos que eu não vejo essa pessoa, mas ela chegou até mim Et elle me dit, « Waouh, Stéphane, t'as pas changé !» e ela me diz: "Uau, Stefane, mas você não mudou nada." Je ne suis pas sûr que c'est un compliment. Eu não estou segura de que isso seja um elogio. C'est juste une plaisanterie. Hein. É uma piadinha. Mais voilà, nous sommes appelés à ce que Dieu met en nous, il va le faire se développer et se développer encore. Nós somos chamados ao que Deus nos faz dentro de nós e que nós somos chamados a desenvolver e desenvolver e desenvolver ainda mais. Le verre d'eau devient une source. O copo se torna uma fonte. Il faut vraiment que nous arrivions à nous échapper de notre vaine manière de vivre pour soi. Nós temos que, de verdade, conseguir escapar dessa velha vida que nós temos. Parce que sinon, on va toujours revenir à ce puits, à ce trou. Porque senão nós vamos, a vida toda, voltar nesse poço, voltar nesse buraco. À quelque part, c'est ce que Jésus dit à cette femme. Nessa parte, Jesus diz à mulher: Si tu ne reçois pas de cette eau-là, tu vas devoir revenir sans cesse à ce puits. se você não receber dessa água, você vai voltar aqui nesse poço sem parar. Vous n'avez pas eu cette impression, des fois, dans votre vie, de devoir toujours revenir sans cesse au même endroit? Vocês nunca tiveram essa sensação na vida de vocês, de que vocês voltam e voltam sem cessar, sem parar, na mesma coisa? Bon sang, moi, j'ai cru que je devais toujours revenir au même endroit. Eu alguma vez acreditei que eu tinha que voltar sempre no mesmo lugar. J'avais toujours l'impression que ça tournait en rond, que ça n'allait pas de l'avant, que ça tournait simplement en rond, comme ça. Eu tinha a impressão de que isso girava em círculos e não ia para lugar nenhum, só girava em círculos. La femme samaritaine a réalisé l'importance tout de suite. Essa mulher samaritana, ela compreendeu a importância rápido. Elle a dit, donne-moi de cette eau-là, E ela disse: "Me dê dessa água, pour que je n'ai plus besoin de revenir puiser ici. para que eu não precise mais voltar a tirar água do poço aqui." À quelque part, cette femme, elle disait à Jésus, E ela dizia também a Jesus: je suis fatiguée de revenir sans cesse puiser à ce puits. "Eu estou cansada de vir aqui e tirar água do poço." Et des fois, on est fatigué E às vezes nós estamos cansados de revenir sans cesse. de voltar sem parar. Mais Jésus nous dit, l'eau que j'ai pour toi deviendra une source qui va jaillir. Mas Jesus diz: "A água que eu tenho para você, ela se tornará uma fonte que não vai parar de jorrar." Ce qui est très intéressant, c'est que le chapitre suivant, O que é mais interessante é que no capítulo seguinte, Jésus arrive vers une piscine. Jesus ele chega numa piscina. Une piscine qui porte le nom de Bethesda. Uma piscina que leva o nome de Betesda. Et à cette piscine-là, il y a plein de malades qui sont autour de cette piscine. E nessa piscina existe monte de pessoas doentes que estão ali na borda da piscina. Et de temps en temps, il y a un ange de Dieu qui venait et qui touchait l'eau. E de tempos em tempos tinha anjo de Deus que vinha e tocava a água. Et le premier qui arrivait à rentrer dans l'eau était guéri. E o primeiro que conseguisse entrar na água era curado. Vous avez déjà pensé à ça? Vocês já pensaram nisso? Mais mes amis, Mas, meus amigos, mais ils devaient se marcher dessus les uns les autres. eles deviam passar um por cima do outro. Ils devaient... ça devait être la folie. E devia ser uma loucura. Et là, il y avait un homme qui était handicapé E lá tinha um homem que era discapacitado. depuis des années et des années. Anos e anos aleijado. Et comme il était handicapé, il voyait l'ange
touchait l'eau, Como ele era aleijado, ele viu o anjo, tocava a água, il voyait les gens se précipiter, e ele via as pessoas se precipitarem, mais lui, il était handicapé. mas ele era aleijado. Et il n'arrivait pas à temps à la piscine. E ele não conseguia chegar até a piscina. Mais ce jour-là, Jésus est là. Mas nesse dia, Jesus estava ali. Ce jour-là, la source d'eau vive est là. E nesse dia, a fonte de água viva estava ali. Pas la piscine, la source d'eau vive. Não a piscina, a fonte de água. Et ce jour-là, E nesse dia, il va s'adresser à cet homme. ele chamou esse homem. Et cet homme va lui dire, mais moi, j'ai personne pour me porter. E esse homem disse para ele: mas eu não tenho ninguém que me carregue. Mais Jésus va toucher cet homme. Mas Jesus toca esse homem. Et il va être complètement guéri. E ele foi completamente curado. Parce que la source d'eau vive était là. Porque a fonte de água viva estava ali. Parce que cette source d'eau vive, Jésus, il a la vie en lui-même. Porque essa fonte de água viva, Jesus, ele tem a água nele mesmo. Mes amis, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Meus amigos, a gente não precisa buscar fora. On va perdre notre temps si on cherche ailleurs. Nós vamos perder o nosso tempo se a gente for On va buscar tourner fora. en rond. A gente vai girar em círculos. Non, mes amis, la vie, elle est en Jésus. Não, meus amigos, a vida, ela está em Jesus. Elle est en Jésus. Et l'eau qu'il nous donne, elle jaillit jusque dans la vie éternelle. A vida está em Jesus e a água que Ele nos dá, ela jorra até a eternidade. La religion ne nous donnera pas ce dont nous avons besoin. A religião não vai nos dar aquilo que a gente precisa. Même venir à l'église, je vais me cacher, Até vir à igreja, eu vou até me ne nous esconder. donnera pas ce dont nous avons besoin. Isso não vai nos dar o que nós precisamos. À l'église, nous venons Na igreja nós vamos vir, parce que nous sommes une famille et nous avons des frères et sœurs. porque nós somos uma família e nós temos irmãos e irmãs. Pas chaque fois que nous nous retrouvons, c'est une réunion de famille. Porque cada vez que nós nos encontramos é uma reunião de família. Et c'est là qu'on ouvre l'écriture. E é nesse momento que nós abrimos as escrituras. C'est là, comme famille, qu'on chante les louanges de Dieu. É como família que a gente canta e louva o Senhor. Et c'est là qu'on se réjouit ensemble. E é quando a gente se alegra juntos. Mais ce n'est pas l'Église qui nous donnera cette eau vive. Mas não é a igreja que vai nos dar essa água viva. Alors, je vous invite à venir à l'Église. Hein. Claro, Et à continuer à venir à l'église. Hein. eu convido vocês a virem à igreja. Continuem vindo à igreja. Même les Écritures, Até as escrituras. même dans les Écritures, Mesmo nas escrituras. nous n'aurons pas ce dont nous avons besoin. Nós não temos tudo que nós precisamos. Les Écritures nous parlent de cette source. As escrituras nos falam sobre essa fonte. Et les Écritures nous amènent à cette source. E as escrituras, elas nos D'accord. levam a essa fonte. Comme le Saint-Esprit nous amène à cette source. Quando o Santo Espírito nos leva a essa fonte, Les deux ensemble nous amènent à cette source. os dois juntos nos levam a essa fonte. Parce que les deux rendent témoignage de Jésus. Porque os dois rendem testemunho de Jesus. La religion ne peut pas produire cette source pour nous. A religião, ela não pode produzir essa fonte para nós. D'ailleurs, nous n'enseignons pas une religion. E nós não ensinamos uma religião. Parce que sinon, ça veut dire que ce que nous faisons produit le salut. Porque nós não ensinamos o que a gente faz produz a salvação. Il n'y a qu'une seule source. Existe apenas uma fonte. Et c'est la source qui coule du cœur de Dieu E é a fonte que jorra do coração de et que Deus. Dieu a mis dans nos cœurs. E que Deus colocou no nosso coração. Celui à qui je donne de l'eau, dit Jésus. Aquele que eu dou a água de Jesus. Celui qui boira de l'eau. Aquele que bebe da água. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Aquele que tem sede, que vem e que bebe. Je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Eu darei a água da vida gratuitamente. Ça, c'est Jésus. Isso é Jesus. Et j'aimerais dire, peu importe si tu as une petite bouche E eu gostaria de dizer, não importa que você tenha uma boquinha et que tu pequenininha prends une petite gorgée, e que você toma de golinhos pequenininhos,
Ou alors que tu as une grande comme moi, Ou que você tem uma boca grande que nem eu, qui boit la moitié d'un verre en même temps, que bebe a en un seul metade coup. do copo num momento. Ça ne dépend pas de la bouche, Isso não depende da sua boca. ça dépend de l'eau, Depende da água. ça dépend de cette eau de vie. Depende da água da vida. Et c'est ce que Jésus fait dans nos vies. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Alors est-ce que tu as reçu cette source en toi? Então você recebeu essa fonte em você? À tout moment, tu peux la recevoir. Em todos os momentos você pode recebê-la. Il est possible aussi que tu avais reçu de cette eau-là E é possível que você também tenha recebido dessa água. et que la source avait commencé à jaillir. E que a fonte começou a jorrar, Mais parfois, par les circonstances de la vie, mas às vezes pelas circunstâncias da vida, ou parfois les choix que nous faisons, ou às vezes as escolhas que nós fazemos. et les amis, quand je regarde les choix que je fais, E amigos, quando eu olho as escolhas que eu fiz, des fois je me dis, às vezes eu falo, c'est pas vrai. não é verdade. Oh là 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 là. Ah lá, lá. Mais des fois, à cause des choix, des difficultés de la vie, Mas às vezes, por causa das escolhas e das dificuldades da vida, il arrive que cette source se bouche acontece dessa fonte ela se entupir. et quand on regarde depuis l'extérieur, on ne voit plus cette source. E quando nós olhamos do exterior, nós não vemos mais aquela fonte, Mais elle est toujours là. mas ela está lá. Elle est toujours là, cette source. Ela está lá, essa fonte. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, tu ne vois plus ce qu'on pouvait voir avant. Às vezes na sua vida você não está conseguindo ver o que você conseguia ver antes. Peut-être que c'est même décourageant pour toi. Às vezes pode ser até um desencorajamento para você. Peut-être que tu ne reconnais plus cette passion que tu avais, cet enthousiasme que tu avais. Pode ser que você não reconheça mais essa paixão que você tinha, esse entusiasmo que você tinha. Et peut-être que tu penses que l'œuvre de Dieu est partie. E pode ser que você esteja pensando que a obra de Deus ela foi embora. Et que si tu te compares à un arbre, E se você compara você mesmo com uma árvore, ben, tu as l'impression d'être en hiver, quoi. você tem a impressão de que você está no inverno. Mais moi, j'aimerais dire qu'il y a quelqu'un qui voit tout, hein, Mas eu gostaria de dizer para você que existe alguém que vê tudo. et c'est lui qui a créé les sources de la vie. E é esse alguém que tem a fonte da vida. Et il voit la source qu'il a plantée en chacun. Ele vê a fonte que ele plantou em cada um. Cette source, elle est toujours là. Essa fonte ela ainda está lá. Peut-être que pour certains, elle est plus visible que pour d'autres. Pode ser que para alguns ela seja mais visível que para outros. Peut-être que pour certains, elle semble cachée, Para alguns pode ser que ela pareça escondida, mais elle est toujours là. mas ela ainda está lá. Elle ne s'est pas envolée. Ela não voou e foi embora. Elle est bouchée, c'est tout. Ela só está entupida. C'est pas compliqué, mais elle est là. Não é complicado, ela está lá. Il y a un village sur France qui s'appelle Collonges-sous-Salève. Existe uma cidade na França que se chama Collonges sobre o Salève. Il est sur la pente qui mène au Salève. Ela é na subida que leva até o Salève. Imaginez, il y a une source là, Imaginem que existe uma fonte lá, il y a un tremblement de terre, tem terremoto, comme ça arrive souvent dans nos vies. como às vezes, mas bem sempre acontece na nossa vida. Et il y a quelques rochers, des arbres et tout ça qui descendent du Salève E tem as rochas e as árvores que descem do Salève et qui viennent, paf, et ça bouche l'entrée de la source. e que vêm e pá, eles entopem a fonte do Salève. Ça n'a pas enlevé la source, ça l'a bouchée. Isso não retirou a fonte, só entupiu. Vous comprenez? Vocês entendem? Elle n'est pas partie, Ela não foi embora. elle est simplement bouchée. Ela está simplesmente entupida. Il y a juste à enlever les pierres, A gente precisa só tirar as pedras, déboucher un peu desentupir um pouco et l'eau coule. e a água vai jorrar. La source, elle n'a jamais été enlevée de vos A vies. fonte, ela nunca foi retirada das nossas vidas. Elle est toujours là. Ela está lá. Elle est toujours là, cette source. Ela continua lá, essa fonte. Même si vous la sentez plus jaillir comme avant, Mesmo se você não está sentindo mais ela jorrar como antes,
Dieu ne l'a pas enlevé. Deus ele não retirou essa fonte. Quels que soient vos parcours de vie, quels que soient vos choix, les difficultés qui ont amené cette source à tout d'un coup, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup d'eau, il n'y a plus... Qual que seja a sua dificuldade, as suas coisas que você passou que levaram a sua fonte a estar entupida, Mais elle est toujours là. mas ela está lá. Elle est toujours là, cette Ela source. ainda está lá, essa fonte. Elle est toujours là dans vos vies. Ela ainda está lá na sua vida. Dieu l'a placée dans vos vies et Deus il colocou ela na sua vida ne l'a jamais enlevée. e nunca tirou. Jamais. Nunca. Ne croyez pas qu'il l'a enlevée. Elle est là. Não creia que ele tirou. Ela ainda está lá. Elle a peut-être juste besoin de couler à nouveau. Ela só precisa jorrar outra vez. Et j'aimerais donner la possibilité à ce que on puisse Eu gostaria de dar a possibilidade àqueles. peut-être qu'il y a des sources ce soir qui ont besoin d'être débouchées. Aqueles que talvez tenham fontes aqui que precisam desentupir essa noite. Dieu a ouvert une source ici. Deus abriu uma fonte aqui. Il a fait de votre communauté une source. Ele fez da sua comunidade uma Cette fonte. source a commencé à couler. Essa fonte começou a jorrar. Et elle continue à couler. E ela continua a jorrar. Et je sais qu'elle va prendre de l'expansion et elle va prendre du volume. E eu sei que ela vai pegar uma expansão e um volume. Comme ce fleuve où Ézéchiel commence à rentrer. Como esse rio que Ezequiel começa a entrar. Et on a l'impression que plus il rentre dans ce fleuve, plus le fleuve devient large. E nós temos a impressão de que quanto mais ele entra no rio, mais o rio se torna longo. Et tout ce que ce fleuve touche reprend vie. E tudo que esse rio toca, vem à vida. Waouh! Uau! Que la source qu'il a fait jaillir au travers d'Igreja Sal da Terra Que a fonte que fez jorrar através da Igreja Sal da Terra soit comme ce fleuve seja como esse rio, qui vient libérer tout ce qui est pris dans le sel, que vem liberar tudo que está preso no céu. tout ce qui a été comme mort dans le sel Tudo que está morto dentro do sal. et qui a besoin de ressusciter, de E que revenir à la precisa vie. ressuscitar e voltar à vida. Mais nous sommes une source Mas nós somos uma en tant fonte que famille, une communauté. entre família e comunidade. Mais nous avons aussi une source individuelle dans chacun d'entre nous. Mas nós temos também uma fonte individual dentro de cada um. Si tu savais combien de fois il a fallu que cette source en moi soit débouchée, Se você soubesse quantas vezes essa fonte dentro de mim precisou ser desentupida. combien de fois j'ai bouché cette source, Quantas vezes eu entupi essa fonte? ou combien de fois j'ai laissé des circonstances boucher cette source. Ou quantas vezes eu deixei as circunstâncias entupirem essa fonte? Des fois, je me dis, je devrais écrire un livre. Às vezes eu penso que eu deveria escrever um livro. Le parcours chaotique d'un chrétien. O percurso caótico de um cristão. Ça vous est jamais arrivé, ça? Isso nunca Des aconteceu hauts, com des vocês? bas, des... Os altos e baixos. Tudo. Combien de fois par des circonstances ou par des choix, Quantas vezes por la circunstâncias source ou qui por avait été mise en escolha, moi a été bouchée. a fonte que existe em mim foi entupida. Mais à chaque fois, Dieu l'a redébouchée. Mas todas as vezes Deus desentupiu. À chaque fois que je me suis approché et que j'ai dit, Seigneur, oui, cette source, elle coule plus comme avant. Todas as vezes que eu cheguei a Deus e disse, Deus, onde está essa fonte? Que ela não jorra mais como antes. À chaque fois qu'un frère ou une sœur a prié pour moi, pour que ce que Dieu avait mis en moi puisse recouler. Quantas vezes eu precisei que orassem por mim para que essa fonte pudesse jorrar outra vez? À chaque fois, Dieu a réouvert cette source. Todas as vezes Deus reabriu essa fonte. À chaque fois, le Saint-Esprit est venu. Todas as vezes o Santo Espírito veio
et a commencé à enlever les pierres, e começou a retirar as pedras a commencé à enlever la boue. e começou a retirar a lama Et l'eau a commencé à couler, e a água começou E a a couler. jorrar e a jorrar et à couler. e a jorrar. Puis elle a pris de l'ampleur. E ela pegou amplitude. Et vous avez déjà vu des fois quand, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, ils ont vidangé le barrage de Verbois, le long du Rhône. Eu não sei se vocês viram, faz algum tempo, alguns anos, eles colocaram um aviso de perigo na barragem do Rhône. À Genève, on a un problème Em Genebra nós temos um problema, qui s'appelle l'Arve, la rivière l'Arve. que se chama o rio Arve. Elle vient du glacier qui vient du Mont Blanc. Ele vem do glacial que vem do Mont Blanc Et il y a énormément de sable dedans. e tem monte de areia dentro. Elle est grise. Ele é cinza. Quand vous allez à la jonction, vous voyez le Rhône et l'Arve comme ça, c'est deux couleurs différentes. Quando vocês vão à Junção, vocês conseguem ver direitinho o rio Arve e o rio Rhône. Vocês veem que são duas cores diferentes. Le problème, c'est que quelques kilomètres plus loin, il y a le barrage électrique. O problema é que dali a uns quilômetros, um pouquinho mais adiante, existe uma barragem elétrica. Et puis, alors, au barrage, eh ben, il y a toute ce gravier, ce sable, cette boue qui arrive. E na barragem tem toda essa areia, esses entulhos, esses cascalhos que chegam e entulham ali. Et de temps en temps, il y en a trop, il faut ouvrir, il faut vidanger, ils appellent ça vidanger. E de tempos em tempos tem que tirar. E eles chamam isso de aviso de perigo. Alors, ce qu'ils font, c'est ça. C'est qu'ils ouvrent une première fois ce barrage à Verbois. O que eles fazem é que eles abrem uma primeira porta na barragem Et ils en ferment un petit peu plus haut, celui du Seget. e fecham uma pouco mais em cima, em Sugé. Et quand il y a de la pression au barrage du Seget, E quando eles conseguem ter uma pressão na barragem do Sugé, ils ouvrent tout le barrage du Seget eles abrem a barragem inteira do Sugé. et toute la boue est évacuée. E toda a lama é evacuada. Avec la puissance qui vient depuis le Rhône, Com a força que vem do Rhône, ça vient laver tout ce que l'Arve a amené. isso lava tudo que o rio Arve trouxe. Le Rhône O Rhône, o peut rio être Rhône, comparable à cette eau de vie que Dieu a mis en nous. pode ser comparado à fonte de vida que Deus trouxe para nós. Et des fois, il y a des circonstances dans nos vies ou des choix qu'on fait E às vezes existem circunstâncias nas nossas vidas, Que são- ou escolhas que fazemos, qui sont comme l'Arve, que são como o rio Arve, qui amènent des sédiments que traz o sedimento et qui amènent cette boue. e que traz essa lama. Puis après, on n'arrive plus bien à bouger. E depois a gente não consegue mais se mexer. Notre source, elle coule plus très bien. Nossa fonte ela não jorra mais muito bem. Et il y a besoin à nouveau que cette source de vie vienne et éjecte de nos vies. E aí precisa essa força, essa fonte de vida vir de novo e jogar com força todas as coisas para fora. Pour que, après, on retrouve que cette source coule régulièrement dans nos vies et au travers de nos vies. Para que essa fonte possa correr e jorrar de novo dentro da nossa vida. Alors j'aimerais offrir la possibilité, c'est un premier anniversaire, Eu queria oferecer a possibilidade nesse primeiro aniversário, j'aimerais que ça soit aussi comme un anniversaire pour vous ce soir. que eu queria que seja também como se fosse um aniversário para vocês essa noite, Comme une fête ce soir. como uma festa. Que ces puits soient à nouveau débouchés. Que esses poços sejam de novo desentupidos. Que cette source coule à nouveau. Que essas fontes possam jorrar outra vez. Alors, on va faire tout simple, mes amis. Então nós vamos fazer isso simplesmente, meus amigos. C'est que tous ceux qui désirent, qui reconnaissent qu'ils ont besoin que cette source soit réenclenchée dans leur vie, Todos aqueles que têm o desejo, que querem que essa fonte jorre outra vez, approchez-vous en toute liberté.
Se aproxime em toda a liberdade. et on va prier pour vous. Nós vamos orar por você. Oh, Rabbi.